Meus irmãos, muito boa noite, graça e paz. É um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar a palavra do Senhor. A minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa, de forma efetiva, falar às nossas vidas, nos exortando, nos admoestando, nos corrigindo e nos animando a pregar o Evangelho, que é a única mensagem capaz de transformar o coração do pecador. Para tanto, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 30, ainda que trate praticamente de todo o capítulo, gostaria de ler somente alguns versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 30. Na medida que você for achando o texto, gostaria de convidá-lo a colocar-se de pé, para que, em reverência à palavra do Senhor, a gente faça a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 30, que diz: Então disse Cornélio: Faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestiduras resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, mandei logo chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é aceitável àquele em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus. A nós, que comemos e bebemos, juntamente com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, esse nos mandou pregar o povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A ele, todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também como nós receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Gostaria de orar mais uma vez. Deus querido e bondoso, fala conosco. Que a mensagem não seja somente instrumento de edificação, mas que ela possa produzir aplicação nas nossas vidas. E que Cristo seja glorificado. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Você pode se sentar. Querido irmão, permita-me, de forma rápida e sucinta, explicar-lhe o texto ou o contexto do texto. A história que nós lemos retrata um pouco a respeito da vida de um centurião, seu nome Cornélio. Segundo as Escrituras,
um homem temente a Deus, e que num determinado momento tem uma experiência ímpar com o Senhor. Ele é acometido de uma sensação de que deveria enviar alguns dos seus funcionários, digamos assim, a uma cidade próxima de nome Jope, na casa de um indivíduo chamado Simão, procurar um homônimo chamado Simão Pedro e convidá-lo a ir à sua residência, o que ele fez. Diz as Escrituras que Pedro, que encontrava-se em Jope, tinha subido ao segundo andar da casa onde ele estava hospedado, e ali ele teve uma experiência com Cristo. Na verdade, ele teve uma visão, um lençol que descia do céu, e uma voz que lhe dizia e que lhe disse por 3 vezes, Pedro, mata e come. E o texto é claro em afirmar que Pedro inicialmente recusa aquilo, até que ele entende, que ele compreende que aquilo era porventura, ou porventura vinha do Senhor. Concomitantemente, ou algumas horas depois, esses funcionários do centurião, que tinham sido enviados por esse homem temente a Deus, chegam à casa deste indivíduo curtidor, e ali procura por Pedro, e narra e relata a Pedro o que tinha efetivamente acontecido. E Pedro, embasbacado, perplexo com aquilo, entende de forma absolutamente clara de que ele deveria seguir aqueles homens até a casa de Cornélio. E assim o faz. Ele chega à casa de Cornélio e lida com uma situação interessantíssima. As Escrituras dizem que Cornélio tinha reunido os seus amigos e os seus familiares, pessoas próximas a ele. E eles, todos possivelmente sentados num lugar amplo, estão esperando aquilo que Pedro tem a dizer. Aliás, foi exatamente isso que Cornélio disse a Pedro, dizendo o seguinte, e eu estou parafraseando o texto, nós estamos aqui reunidos e juntos e gostaríamos de saber da parte de Deus aquilo que você tem a nos dizer. É sobre o sermão de Pedro que eu gostaria de pregar nessa noite. Na verdade, eu gostaria de tratar efetivamente das características desse sermão, daquilo que o apóstolo Pedro tratou efetivamente na casa de Cornélio. A primeira coisa, meus amados e queridos irmãos, que Pedro falou em seu sermão, foi que ele reconhecia que Deus não fazia acepção de pessoas. E ele afirma isso com muita propriedade, até porque ele tinha sido aquele que tinha pregado o evangelho para judeus, ele também tinha pregado o evangelho para samaritanos, e agora ele percebe de forma absolutamente clara e nítida de que o Senhor estava levando ele para pregar o evangelho para gentios. E ele tem o discernimento, a compreensão e o entendimento de que o evangelho é supracultural, ele ultrapassa fronteiras, ele ultrapassa culturas, ele chega a pessoas absolutamente distintas e salva aqueles que Deus de antemão quer que sejam salvos. E há nesse momento o entendimento em Pedro de que a salvação ou de que as boas novas do evangelho não deveriam ficar efetivamente restritas às fronteiras de Israel, mas deveriam ultrapassá-las chegando aos gentios. E é nessa perspectiva absolutamente clara que Pedro diz àqueles que ali estavam que reconhecia que Deus não faz acepção de pessoas. Em segundo lugar, Pedro também afirmou reconhecer que Jesus de Nazaré fora ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, e que andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você vai perceber de forma extremamente clara que Pedro tem uma mensagem, ou ele tem o conteúdo da mensagem, ou a ênfase da mensagem que é Cristo. By the way, aliás, a propósito, você vai perceber que todos os discursos e todas as pregações do Evangelho de Atos estão centradas em Cristo. Não tem outra mensagem, não existe outro foco, não existe outra pregação, a não ser Cristo. E é exatamente isso que Pedro faz. Ele tinha pregado sobre Cristo em Atos capítulo 2, ele prega sobre Cristo aos samaritanos, e aqui ele não tem outra coisa a não ser falar de Jesus de Nazaré, que foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com o poder, e que fez o bem, curou os oprimidos do diabo, pelo fato inequívoco e inquestionável de que Deus era com ele. Terceiro lugar, Pedro afirmou que eles, apóstolos, discípulos de Cristo, foram testemunhas de tudo quanto Cristo fez.
tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Repare, o foco de Pedro está em Cristo, o foco de Pedro está na morte de Cristo, o foco de Pedro está na cruz. Na verdade, a gente pode afirmar que a cruz fora o centro da mensagem petrina. Na verdade, a gente pode declarar com absoluta convicção de que o que Pedro entendia que aqueles homens precisavam ouvir, que aqueles homens precisavam entender e compreender, era a mensagem que apontava para Cristo que na cruz tinha morrido. E eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvidas, que tanto Pedro como os apóstolos entendiam que a cruz era um tipo de chave, que ela abria portas, e fazia com que as pessoas, pela graça, bondade e benignidade de Deus, pudessem entender efetivamente aquilo que o Eterno estava desejando falar aos seus corações. Talvez o problema da nossa geração, ou da igreja brasileira, se deva ao fato de que ela perdeu essa chave. Eu não sei se você já se deu conta, mas muitos dos nossos cultos, muitas das nossas liturgias não estão centradas em Cristo. Muitas das nossas pregações não focam efetivamente em Cristo. Muitas das nossas canções são antropocêntricas, são ensimesmadas. Muitas das nossas pregações estão focadas efetivamente naquilo que Deus pode ou deixa de fazer. Mas você vai perceber que a mensagem de Pedro está focada, está centrada efetivamente em Cristo que morreu na cruz. Deixa-me contar uma história. Conta-se que uma menina, por volta dos seus 7 anos de idade aproximadamente, juntamente com seus pais, estavam numa cidade do interior das Minas Gerais. E eles, perplexos com a beleza da arquitetura de uma daquelas igrejas históricas, belíssimas, ficavam olhando cada detalhe da obra feita por pessoas absolutamente hábeis na edificação e na construção, que sem que se dessem conta foram se separando uma das outras, principalmente a menina. A menina de 7 anos, embebecida com aquilo, quando virou a sua cabeça, ou baixou a cabeça e fixou os seus olhos ao redor, não viu mais o seu pai, não viu mais a sua mãe. E começou então desesperadamente a chorar, mas chorava compulsivamente. E ela procurava o pai onde estava, e procurava a mãe, e não encontrava, até que um guarda municipal, angustiado com aquilo, perguntou: minha filha, cadê o seu pai? Cadê sua mãe? E a menina não sabia responder. E aí ele perguntou a ela: você sabe o telefone celular? E a menina, tão nervosa, ela dizia: não consigo me lembrar, eu quero saber onde está o meu pai, eu quero saber onde está a minha mãe. Até que o guarda municipal fez uma derradeira pergunta, e disse a ela o seguinte: você lembra pelo menos de um lugar aonde você estava, ou um lugar que você estivera, que pudesse de alguma forma apontar para uma específica localização, a fim de que eu possa mensurar aonde os seus pais estão? E a menina disse o seguinte: eu estava numa praça, e nessa praça tinha uma igreja, e na igreja tinha uma cruz. E aí o guarda entendeu que a menina estava a um quarteirão somente da onde essa igreja se encontrava, e levou a garota até aonde os pais estavam, e ela finalmente pôde tranquilizar o seu coração. Moral da história: quando a gente perde a cruz, a gente se perde. Esse talvez seja o fato de que muitas igrejas estejam perdidas efetivamente na pregação do Evangelho. Contudo, o que você vai perceber é que Pedro entendia que a cruz é a chave. E se a gente perder a chave, a gente fica perdido. A chave é a pregação do Evangelho, é a anunciação do Evangelho, é a proclamação do Evangelho. E o que Pedro faz, nada mais, nada menos, do que apontar efetivamente para o fato de que Cristo morreu na cruz. Quarto lugar, repare que a mensagem de Pedro fala que esse Cristo que havia morrido também ressuscitou ao terceiro dia.
Na verdade, você vai perceber que Pedro continua dissertando sobre Cristo. O seu sermão não é efetivamente trazer aquelas pessoas que ali estavam algumas dicas preciosas para que pudessem ter uma vida mais abençoada ou que pudessem ter uma existência mais profícua. O que você percebe é que Pedro está sendo assertivo. Ele diz, olha, o Deus que eu sirvo não faz acepção de pessoas. Ele enviou Jesus que fez o bem, que andou entre os homens, que libertou os cativos de Satanás. Esse Jesus morreu na cruz do Calvário, mas eu preciso dar uma notícia a vocês: Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o soberano, Ele é aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Na verdade, o que Pedro estava dizendo de forma extremamente clara é de que a vítima do Calvário estava viva. O que ele estava afirmando era de que o túmulo não tinha segurado aquele que é o autor de todas as coisas. Em quinto lugar, o texto nos mostra que Pedro também afirmou que Jesus é aquele que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Repare, não somente fala de que Cristo morreu e não somente de que Cristo ressuscitou, mas ele trata efetivamente de que Deus é o juiz dos vivos e dos mortos. Ele deixa absolutamente clara diante daqueles homens que ali estavam, de que o Deus soberano iria julgar os indivíduos em virtude dos seus delitos e seus pecados, das suas transgressões. E quando eu olho para a mensagem de Pedro, eu vejo que ela é bem diferente daquilo que a gente prega, simplesmente pelo fato de que a gente não quer ter nenhum problema em afrontar as pessoas pelo fato de que fomos vencidos pelo politicamente correto. E vale a pena a gente ressaltar que Pedro estava aqui diante de alguém que tinha poder, se por um motivo ou outro, passar-lhe a espada. Que Pedro aqui tinha motivo de minimizar o discurso, ou ele tinha a possibilidade palpável, tangível, de tratar ou de focar algumas coisas que pudesse, de certa forma, agradar ao coração do ouvinte. Mas ele não trata disso, ele aponta para a cruz, ele fala da ressurreição, e ele diz que os homens serão julgados e que todos eles estarão diante do Deus Todo-Poderoso, que diante do Deus Todo-Poderoso todos prestarão contas. Pedro não é politicamente correto, ele não traz aqui 7 dicas para poder ser próspero, 20 dicas para poder experimentar um milagre, ou 10 dicas para comprar uma biga nova, e nem tampouco traz princípios para que o Palmeiras um dia seja campeão. O que ele faz aqui efetivamente e de forma absolutamente clara é pregar o Evangelho. E ele diz que os homens serão julgados. Em sexto lugar, em último lugar, a afirmação de Pedro diante dos seus ouvintes é de que todo aquele que cresce em Jesus receberia perdão dos pecados. Aliás, não é politicamente correto também falar sobre pecado. Eu tenho um pastor conhecido que ele me contou uma história triste. Ele assumiu uma igreja e começou a pregar o Evangelho. E em todas as mensagens ele confrontava os homens em seus delitos e suas transgressões e os chamava ao arrependimento. Numa tarde de domingo, o telefone da sua casa tocou. E uma voz distorcida disse para a esposa do pastor que atendeu o telefone: diga para seu marido parar de pregar a Bíblia. Nós não estamos gostando disso aqui. As mensagens do antigo pastor eram mensagens que faziam com que a gente se sentisse melhor. As mensagens do antigo pastor não traziam confronto, não traziam essa sensação de peso nos nossos corações. Nós não queremos ouvir sobre pecado. Diga para ele parar com isso, porque se ele não parar, ele vai cair. E esse pastor continuou pregando o Evangelho. E todo domingo ele subia ao púlpito e ele pregava a simplicidade do Evangelho, focava na cruz de Cristo, apontava para Cristo, para a sua morte, para a sua ressurreição, para o Deus que perdoa pecados e para o Deus que julga os homens. E chegou um determinado momento que ele descobriu que quem tinha feito a ligação para a sua residência naquele domingo de tarde tinha sido o presidente da junta diaconal da sua igreja.
E aí ele pôs em prática aquilo que as Escrituras dizem: resisti ao diácono e ele fugirá de vós. E o diácono fugiu e ele permaneceu firme pregando o Evangelho. Meus amados e queridos irmãos, não há invenção da roda no discurso dos apóstolos. Não há nada que a gente deva pregar a não ser Cristo. Nós fomos chamados para pregar Cristo. E às vezes não o fazemos, porque no fundo, nós não acreditamos na suficiência do Evangelho. Nós não acreditamos que Cristo seja suficiente para confrontar os homens em suas incongruências, idiosincrasias e patologias. Nós não acreditamos que Deus seja poderoso para desnudar o coração do pecador e o regenerar. Agora olha o que o texto diz. O texto diz que enquanto Pedro pregava, enquanto ele tratava desses pontos nevrálgicos, as Escrituras afirmam que o Espírito Santo, mediante a pregação e a palavra de Pedro, operou no coração daqueles que ali estavam, regenerando-os poderosamente. Deixa eu dizer algo para você: quando o Evangelho é pregado, pecadores são impactados pela graça de Deus. Quando o Evangelho é pregado, pecadores são regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E o que você vê aqui é que o Espírito Santo regenera o coração dos pecadores, porque efetivamente o que estava sendo pregado é o Evangelho. Contudo, hoje a gente tem enxergado a coisa de forma absolutamente equivocada. Os crentes acham que o sujeito, primeiro ele precisa se converter, para depois ele ser regenerado. E para ele se converter, a gente cria alguns cultos estranhos, escalafobéticos, a gente cria algumas historietas, algumas perspectivas, a gente faz com que o freguês se sinta bem, a gente deixa de afrontar os homens com a verdade da cruz, porque a cruz é uma afronta, na perspectiva de que as pessoas se convertam, e se elas se converterem, alguns acreditam, elas poderão ser regeneradas. Não é esse o processo é diferente, é o Evangelho pregado, e o Evangelho, quando é pregado, pecadores são regenerados, e quando pecadores são regenerados, a conversão para a glória de Deus. O Espírito Santo, mediante a palavra, operou no coração dos que lá estavam e os regenerou poderosamente, levando-os à conversão. Deixa eu dizer algo para você. Deus nunca perdoa o pecado se ao mesmo tempo mudar a natureza do pecador. A questão é que na perspectiva, no desejo de dialogar com a cultura, ou de redimir a sociedade ou a cultura, a gente tem deixado de tratar de questões nevrálgicas. Porque no fundo, nós queremos estar bem com a sociedade, e desenvolver uma fé politicamente correta, onde as pessoas olham para a gente e nos acham bonitinhos, lindinhos e cheirosinhos. Quando o Evangelho por si só é uma afronta. Dizer para o sujeito que ele é pecador é uma afronta. Dizer para o sujeito de que não existe possibilidade de salvação fora de Cristo é uma afronta. Dizer para o sujeito de que ele precisa se arrepender dos seus pecados e das suas transgressões e depositar sua fé efetivamente em Cristo é uma afronta. Afirmar para a pessoa, de forma absolutamente clara, de que não existe salvação fora da cruz, é uma afronta. Mas a pergunta é: Deus nos chamou para quê? Quando o Evangelho é pregado, pecadores são regenerados. Segundo lugar, regeneração traz a reboque conversão, e não conversão regeneração.
É interessante como é que as pessoas têm entendido isso de modo diferente nos nossos dias. Há culto para tudo, todo tipo. Há culto para homens, para mulheres, para pets. Não é uma hipérbole, é verdade. Cujo objetivo final é agradar o freguês. Mas quem disse que nós somos chamados para agradar a sociedade? Eu não estou pregando antipatia. Eu não estou dizendo que você deve ser um cara antipático, que você deve desenvolver uma fé xiita, ou como diz o Luiz Saião, chata. Não é isso. Eu não estou dizendo que você não deve se relacionar com seus amigos no ambiente de trabalho, que você não deve sair com eles, sentar à mesa com eles. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós não temos pregado o Evangelho, porque no fundo, a gente não acredita que ele seja suficiente. Antes de eu trabalhar, onde está em tempo integral na igreja, eu trabalhava numa empresa, e eu decidi que eu pregaria o Evangelho para todas as pessoas daquela empresa. Ou pelo menos da minha seção, que devia ter uns 20. Todos ouviram. Todos foram a um culto comigo. 2 tiveram a experiência de regeneração e eu batizei 2 deles. Firmes na fé, permanecem até hoje, por causa do poder do Evangelho. Regeneração traz a reboque conversão, e não conversão, regeneração. Terceiro lugar, quando o Evangelho é pregado, há compromisso e discipulado, porque é interessante que aqueles homens são batizados. Evangelho traz a reboque compromisso. Evangelho traz a reboque o desejo de passar pelas águas do batismo. Evangelho traz a reboque o desejo de seguir o Senhor. Evangelho traz a reboque a vontade perene de estar aos pés do Cristo, aprendendo as verdades inequívocas das Escrituras. Evangelho faz com que a gente desenvolva uma vida de discipulado. Portanto, meus amados e queridos irmãos, Pedro aqui, ele está nos trazendo lições fantásticas. Ele não está somente dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não só está dizendo de que Jesus morreu e ressuscitou na cruz. E ele não está somente afirmando de que Jesus vai julgar pecadores e que ele perdoa o pecado dos pecadores, daqueles que efetivamente depositam sua fé nele. O que ele está dizendo é que aqueles que encontram Cristo são regenerados, são transformados poderosamente pela mensagem do Evangelho, o que os leva a compromisso e discipulado, e por fim, os leva a uma nova vida. É tão interessante hoje em dia você ver os crentes desse país que advogam terem tido uma experiência com o Senhor, mas continuam com a mesma vida. E eu não estou pregando moralismo, eu não estou pregando cuidado boquinha no que fala. Você lembra dessa canção antiga? Você lembra? Eu tenho horror dessa canção, mas horror. Eu era criança, eu ia para a escola dominical e eu tinha uma imagem, quando cantava ela, de um velhinho de barba branca, com o dedo em riste, com a camisa do Flamengo, apontando o dedo para mim. Coisa horrorosa. Não é moralismo. Conversão antes de regeneração aponta para um evangelho moralista, mas não é isso que os apóstolos nos ensinam. Os apóstolos nos ensinam que evangelho, quando pregado, ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Aliás, era isso que o reformador alemão Martinho Lutero disse certa feita: prega a palavra, e a palavra vai fazer tudo, a palavra faz tudo. Meus amados e queridos irmãos, nós como cristãos fomos chamados para anunciar Cristo, e a proclamar as verdades do Evangelho, a proclamar as verdades da cruz, a
tratar efetivamente do fato inequívoco de que ele morreu sim, e ele ressuscitou, e corporalmente foi assunto aos céus, e corporalmente está sentado à direita do Deus Pai, e corporalmente vai voltar e buscar a sua igreja, e reinará sobre todos os homens pelos séculos dos séculos, pelo fato inequívoco e inquestionável de que ele é o Senhor. Vamos à aplicação do texto e caminhar para o final. O que esse texto tem a ver conosco? Muito. O que ele nos ensina e o que a gente precisa fazer com ele. Primeiro, entender que Cristo é suficiente. Eu fui pastor de uma igreja em que um irmão chegou para mim e falou o seguinte: pastor, eu tenho uma estratégia ótima para o senhor manter os jovens na igreja. E eu falei, diga. Ele falou, dá cargo para eles. Eu fingi que não ouvi muito bem. Eu falei, o irmão poderia repetir? Dá cargo. Bota um como responsável para uma determinada área nos jovens. Bota outro responsável por uma determinada área na recepção. E aí eles vão ficar na igreja e eles vão acabar se convertendo. E aí, pastor, tudo vai ser maravilhosamente bom. E eu olhei para ele e falei, eu acho que o senhor não entendeu o Evangelho. Eu e você não temos poder de converter absolutamente ninguém. Se a gente entendesse que a gente não tem poder para converter ninguém, a gente faria menos blocos de carnaval gospel. Se a gente entendesse que a gente não tem poder de converter ninguém, nós não faríamos Halloween gospel. Nós não faríamos nenhum tipo de atividade que tenta de alguma forma convencer os homens dos seus pecados, porque entenderíamos que isso não tem poder para absolutamente nada. O que tem poder é o Evangelho, é um decreto de Deus, é uma ordem de Deus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é suficiente, Cristo é suficiente. No more, nada mais. Somente Cristo. Segunda lição, nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo Jesus. Eu cheguei numa comunidade no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Já foi na Baixada Fluminense? Pois é, né? O nome da comunidade é Vai Quem Quer e Vem Quem Quer. Assim mesmo, é. Vai quem quer e vem quem quer. Eu cheguei, quando eu estava para entrar na rua da igreja, tinha uma barricada de concreto. E o pastor estava me esperando. E ele falou, infelizmente o senhor não vai poder entrar com o carro aqui não, porque o tráfico fechou a passagem. E o senhor tem que deixar o carro aqui, a gente tem que ir andando. E ele muito constrangido, mas muito constrangido. Quando nós chegamos perto da igreja, eu vi que tinha uma tenda de circo armada. E eu perguntei a ele, irmão, que tenda é essa aí? E ele falou o seguinte, pastor, essa é a desgraça da minha vida. Eu falei, como assim? Ele disse, daqui a 3 horas vai começar um baile funk aqui. E ele começou a chorar, e ele disse, meninas de 9 anos de idade vão fazer sexo oral por R$1,99. Meninos de 12 anos de idade, com armas de grosso calibre, vão vender pó de 10, pó de 15. O que eu faço? Faço trabalho social? Crio atividades esportivas? E eu disse para aquele homem, ainda que você possa fazer isso, isso não tem poder para transformar o coração do pecador. Somente Cristo. Pregue Cristo. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vai voltar. Ele é o Senhor dos Senhores. Minha avó, eu já contei essa história muitas vezes, talvez você já tenha ouvido. Morreu ano passado aos 100 anos de idade.
Ela se converteu, foi salva por Cristo, na primeira metade do século XX, por volta da década de 40, onde não era nada fashion servir a Cristo. Um dia, seu irmão mais velho a vê saindo da primeira igreja presbiteriana de Barra do Piraí, no interior do estado, com uma Bíblia debaixo do braço. E ele corre para casa e fala: pai, aconteceu uma tragédia. Eu vi Olinda na igreja dos bodes, como os evangélicos eram chamados, e com aquele livro preto debaixo do braço. O pai, indignado, espera ela chegar e diz o seguinte para ela: você quer matar de vergonha a nossa família? Você quer vilipendiar o nome de Nossa Senhora da Aparecida? Eu prefiro uma filha morta do que uma filha frequentando a igreja dos bodes. Mas minha avó tinha sido regenerada pelo poder do Evangelho. Ela permanece firme, e dali ela vai para Niterói, começa a trabalhar como faxineira, e consegue uma bolsa de estudos para cursar medicina na Universidade Federal Fluminense, transformando-se em uma das primeiras médicas, mulheres médicas do nosso país. Volta à sua cidade e prega o Evangelho para todo mundo. Muitos foram salvos, outros não. Alguns anos atrás ela descobriu que estava com câncer e Alzheimer. Na última vez que eu e minha irmã fomos visitá-la, minha irmã perguntou a ela: vó, você lembra de fulano? Ela disse não. Você lembra de ciclano? Ela disse não. Você lembra de Beltrano? Ela, não. E de Jesus? Você lembra? Ela levantou a mão e disse: o meu Salvador. Só o Evangelho. Nós não temos o direito de pregar outra coisa. A mensagem de Pedro, diante daquele homem importante, não, você não vai ver ele rasgando seda. Ao mesmo tempo, você não vê ele sendo antipático e grosso, mas verdadeiro. E tratando de forma clara e efetiva a mensagem do Evangelho. Terceiro e último lugar, e eu concluo. O que o texto nos ensina é que a mensagem da cruz, ela pode ser, e ela de fato é, uma ofensa ao pecador. Mas ela é salvação, ela é esperança de salvação para os eleitos. Nós que fomos regenerados, convertidos, e que estamos agora caminhando nesse processo duro e árduo de santificação, e esperamos aquele bendito dia em que o Senhor há de voltar. A nossa esperança não se relaciona a esse tempo. Portanto, a nossa mensagem não pode ser uma mensagem focada nesse tempo. Nessa perspectiva, pregadores da confissão positiva, da teologia da prosperidade ou da maldita teologia do coaching, pregam um falso evangelho. Cristo é tudo. Ele é suficiente. Nossas reuniões, no domingo, nossos ajuntamentos solenes, não é para pedir bênçãos a Ele, mas é somente para nos prostrarmos diante dEle, dizendo a Ele: bendito Deus Todo-Poderoso. O Senhor me salvou por graça. O Senhor me salvou por
bondade e misericórdia, não há mérito nenhum na minha vida. Portanto, usa-me para a glória do Senhor. Eu entendo que no domingo, a igreja, ela deve ser eclésia, mas na segunda é necessário que ela seja diáspora. Ela precisa andar pelas ruas, pelos becos, pelos guetos, nas universidades, e afirmar aos Cornélios da vida que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez gente, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.